Fala pessoal, eu recebi de um inscrito uma dúvida do qual eu achei muito interessante em criar um vídeo, que seria o que define uma operação bem-sucedida. Porque, até para mim, eu levei um certo tempo a entender isso. Mas por que a gente demora tanto tempo até entender de fato se tu tá pegando boas operações ou não? Eu acredito, vocês devem assistir muito canais aí no YouTube. Eu assistia muito mesmo. E com o tempo, a longo prazo, eu percebi que isso mais me prejudicava do que realmente me trazia benefícios. Claro, sempre a gente acaba adquirindo algum conhecimento a mais. Porém, pessoal, eu quero que vocês entendam é que essa obesidade de informação não é legal. Por mais que queira, eu quero aprender tudo para ficar realmente bom no mercado e tudo mais, por mais que isso seja um ato digno, digamos assim, com o tempo vai se transformando em muito conhecimento de muitas vezes inúteis, certo? E no YouTube tem muitos canais de traders que pregam uma certa facilidade, como por exemplo, eles dizer que operação 100% assertiva, ou então faça 10-0 com esse setup, faça 20-0 com essa estratégia, ou então algo que eu vejo muito eu nunca tomei loss com essa estratégia, entende? Esse tipo de coisa vai gerando na nossa mente um sistema de frustração, porque, fulano de tal disse que nunca erra, na primeira que eu peguei eu errei, o que será que eu tenho de errado, sabe? E isso é muito prejudicial para o nosso desenvolvimento. Então, o que define uma operação bem-sucedida, pessoal? Primeiro, é tu saber que não existe operação 100%. Vamos lá. Não existe 100%. Isso aqui, pessoal, não existe. Às vezes vai ter aquela operação que tá tudo a favor e vai dar loss, certo? Mas o que define se ela foi uma operação bem sucedida não foi que deu win ou deu loss. Não foi isso. A gente vai chegar no ponto ainda, beleza? Outro ponto é o seguinte. Aprender todos os conceitos do operacional. Vocês que estão aqui assistindo o meu canal, é a lógica do preço, certo? Então, vocês sim têm que aprender todo o conceito que funciona cada coisa. Por mais que não vá utilizar, é interessante saber. Entenda que eu estou falando sobre o operacional, que é a lógica do preço. Não é para tu ter que aprender um monte de coisa, um monte de operacional, um monte disso, um monte daquilo. Não. É apenas aprender todos os conceitos dentro deste operacional. Entender o que faz cada coisa. O que faz um comando, primeiro registro, taxa dividida, nova posição e etc. Correto? Quando tu aprende tudo isso, aí sim tu vai para próxima etapa, que é o quê? Estipular uma técnica única e padronizar as formas de entrada.
Então, pessoal, ó, primeiramente a gente tem que saber, não existe operação 100%, não existe. Tira isso da cabeça, ok? Tira isso que tal setup nunca vai errar, que fulano de tal disse que com essa estratégia ele faz 10-0 todo dia. Cara, esse tipo de conteúdo, descarta, só vai te prejudicar. Foi algo que eu fiz há meu tempo atrás e fez toda a diferença para mim. Então é uma dica já de começo, certo? Isso aqui. A segunda, aprender todos os conceitos do operacional, que é aquilo que eu passo aqui no canal, correto? Por mais que muita coisa ali possa parecer complicada, com o tempo, principalmente o tempo de tela, tu vai ver que não é o bicho de 7 cabeças. Porém, a terceira etapa, digamos assim, é a mais importante, que é estipular uma técnica única e padronizar as formas de entrada. O que seria isso? Vamos lá. Estipular uma técnica única. Dentro do operacional, a lógica do preço, existem diversas defesas, correto? Porém, tu tem que estipular qual forma que mais tu vai gostar de operar. Se é o rompimento dessas defesas, se é o fluxo buscando essas defesas, se é a rejeição na defesa. Tu tem que estipular isso. Quando tu estipula o que tu realmente quer operar aqui, né, dentro da lógica do preço, beleza, tu já estipulou, ok? Aí tu vai para a segunda parte, tu tem que padronizar as formas que tu vai pegar as entradas dentro dessa técnica, entendeu? Então, é um quebra-cabeça que tu vai encaixando as pecinhas, até achar o teu jeito próprio. Por isso, pessoal, eu digo que por mais que alguém aprenda comigo a operar, nunca vai operar igual. Sempre vai ter alguma coisa que a pessoa vai se sentir mais confortável em pegar aquela operação, ou então com operações que eu sinto um conforto de pegar, tem gente que não vai sentir, sabe? Porém, tu tem que entender isso, que tu precisa estipular a tua técnica e padronizar as tuas formas de entrada. Claro, todo o contexto gráfico, toda operação, ela vai ter os seus padrões. É onde tu vai operando, onde tu vai decorando literalmente esses padrões e vai operando eles dentro de um contexto do qual tu aprendeu, entende? Eu tirei uns prints aqui de entradas que eu efetuei e vocês vão perceber que 90% delas são de extrema semelhança. Isso que faz a gente realmente definir qual é uma operação bem-sucedida. Uma operação bem-sucedida é aquela que tu faz sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Esqueçam essa ideia que precisa realmente olhar para o gráfico e ler cada coisinha. Não. Tu precisa entender qual é o conceito do operacional que tu está utilizando. Precisa aprender tudo aquilo. Depois tu estipula a técnica em cima daquilo e padroniza as entradas. É simples assim. Espero que eu esteja sendo claro, beleza? Então, vamos aqui para as entradas. Então, aqui temos o primeiro print. Eu vou explicar para vocês aqui qual foi a minha leitura. Na verdade, eu vou explicar de várias e vocês vão perceber que a grande maioria é muito semelhante. Vamos lá. Ó, primeiramente, o que a gente tem aqui? Esta vela aqui, ela rompeu várias regiões lá atrás. Então, quando rompe, a próxima vela é uma NP. Então, aqui
eu tenho a minha NP. A próxima vela rompeu a minha NP e deu continuidade. Beleza. Porém, um comando retornou para dentro da NP. E o que é esse comando? Esse comando, ele oculta a liquidez passada. Primeiro ponto. Se conectou na minha NP. Ok, que é um comando. Comando, ele oculta a liquidez passada. Então, essa liquidez tende a não ser buscada de momento. Beleza. Segundo ponto. Esta vela aqui tentou sair da minha NP e não conseguiu, fazendo uma rejeição. E nessa rejeição, temos um possível cenário de pressão de baixa, fazendo com que seja o meu gatilho de entrada. Mas é simplesmente uma pressão de baixa porque deixou o pavio mais longo? Não. Por quê? Porque aqui a gente está numa tendência de alta, então poderia ser sim um arremate. Mas como essa pressão não está vindo de nenhuma região e o contexto atrás está demonstrando que a compra não tem mais interesse, então sim, eu acredito numa pressão, certo? Sempre o cenário das tuas entradas tem que estar a favor do contexto. E aqui o contexto está totalmente a favor desta entrada aqui. Vamos para a próxima. Ó, o que temos aqui? Temos aqui a NP. NP não, o primeiro limite do preço. Aqui a NP, certo? NP de reversão. Então, o que eu faço? Faço a marcação. Ok, fiz a marcação. Qual é a leitura? Compra fechada, arremate. Ok. Aqui, outro arremate. Então, eu já vejo que nessa região aqui, a venda está com bastante força. E aqui o preço fica trabalhando. Ele está acumulado aqui nessa região. Ok. Porém, esta vela, ela rejeita a minha NP. Beleza? Rejeitou a NP. Poderia sim caber uma venda aqui já de cara? Poderia. Mas este pavio aqui sempre tende a ser buscado. Então, eu aguardo. Fez uma indecisão abaixo da minha região. Tem um cenário também de venda? Tenho. Mas eu não peguei ainda. Esperei uma confirmação melhor. Mas aqui sim já teria uma entrada de venda. Porém, quando fez essa outra indecisão, que não saiu dessa região aqui, ó, tudo dentro deste pavio, aí sim demonstrou muito mais fraqueza. Por quê? Porque esta velinha aqui também deixou uma pressão de baixa, certo? Então, tendo uma indecisão, com pressão de baixa, arremate, abaixo da minha defesa, eu efetuo a minha operação. Vamos para a próxima. Ó, comando correto, então ele oculta essa liquidez. Tem aqui a minha NP. Essa vela aqui, ela retraiu na NP, porém deixou um pavio muito longo, então tem um risco de buscar este pavio. Deixei passar. Esta segunda aqui, ela continuou ainda na indecisão, ela fez uma indecisão, certo? Porém com uma pressão de alta. Então, só por esse fato, eu já acredito sim numa compra. E com isso, a gente vai botando as outras confluências, que é o que? Aqui também, ó, tem uma NP de compra, que está acima dessa região. Então, mais leitura de compra ainda, certo? Uma coisa que vocês precisam entender é que a gente que opera OB, o que está acontecendo no atual gráfico é o que importa, porque a gente opera para apenas uma vela, é apenas um pipzinho, um pip, que chama, é apenas uma linha. Por uma linha a gente efetua a nossa operação e se
e ver se vai dar boa ou ruim. Certo? Ó, agora esta aqui, mesma coisa. NP, aqui é a defesa 1 da NP. Qual foi o contexto? Por mais que esteja nesse cenário de baixa, qual foi o contexto aqui nesta região? Foi o quê? Várias velas vermelhas. Fez uma indecisão. E após essa indecisão, entrou essa vela de venda forte, travando na minha defesa. Então, para mim, este cenário é um cenário de exaustão. Então, sim, eu acredito numa reversão. Porque eu só preciso de uma vela. Porque pode acontecer sim de dar esta reversão e depois o preço despencar para baixo. Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver a próxima aqui. Ó, olha essa aqui. Esta vela aqui rompeu toda essa estrutura. Então aqui é a nossa NP2, correto? A gente marca ela. Arremate, rompeu toda essa estrutura. Esta vela aqui rejeitou. Só nesse cenário já sim teria uma leitura de venda, porque fez uma indecisão também. Porém, o pavio, quando ele é um pouco comprido, ele tende a buscar esse pavio, correto? Então, eu não fiz nada. Porém, quando ficou abaixo, fez uma indecisão, ficando abaixo da minha NP, eu vendo que está arrematado e que tem um comando aqui que também é um limitador do preço, a vela foi lá, eu peguei a minha operação aqui. Porque eu sei que o cenário tá a favor da minha operação, devido aos conhecimentos que eu tenho na lógica do preço. Arremate, comando, NP, indecisão. É apenas isso, pessoal. Vamos para a próxima. Essa aqui, ó. O que a gente tem aqui? Correto? Qual foi a minha leitura quando eu estava para pegar essa operação? Fiz aqui a marcação da minha NP. Certo? Já testou aqui de cara. Ó. Fez o teste. Beleza. Mas para mim aqui não tinha operação. Rompeu. Essa vela fez o rompimento. E esta vela aqui, ela rejeitou a minha NP. Porém, devido a esse preço fechado e comando aqui embaixo ocultando essa liquidez, eu não acreditei numa venda de cara. Não. Agora, quando esta vela aqui fez uma indecisão abaixo da minha NP e esta vela aqui travou, fez um travamento simétrico aqui nessa liquidez e aqui arrematado, aqui era muita leitura de venda. Por quê? Se a gente tem uma simetria, certo? Essa simetria então quer dizer que esse pavio aqui já era. Esse pavio já era. Literalmente, esse preço daqui, ele foi lá para baixo, fazendo aqui a indecisão. E o resto aqui tá tudo arrematado, não tem para onde a compra ir. Leitura de venda a favor da estrutura, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que o que define uma operação bem sucedida é a sua padronização. Apenas isso. Quando tu padroniza as formas do qual tu opera, tu vai começar sim a ter uma assertividade boa. Mas se vocês forem perceber, todas as entradas, elas sempre têm algo de semelhante, que é indecisão, que é um comando, que é NP, que é um arremate, que é um preço fechado, entende? Então, pessoal, isso é
padronizar as suas operações. Todas as operações que tu pega dentro de contextos diferentes, elas têm que ter as suas semelhanças, beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido qual foi a mensagem desse vídeo, porque para mim fez muita diferença quando eu entendi isso. Quando eu entendi que eu precisava parar de ficar vendo conteúdo aonde de certa forma me atrapalhava. Quando eu entendi isso e eliminei isso, já a minha mente já expandiu para de fato o que realmente eu preciso fazer, que é o que? Buscar o conhecimento correto e a minha forma única de operar, certo? Foi isso que realmente fez com que... Eu não gosto de utilizar o termo que a chave virou, mas foi exatamente isso que aconteceu, beleza? E reforçando aqui novamente que eu estou criando um treinamento para quem realmente quer aprender desta forma que eu opero, que é literalmente isso que eu mostrei aqui nos prints, correto? Como eu dito até no vídeo passado, ainda falta bastante aula. Esse mês acredito eu que eu termino e com isso eu anuncio aqui no canal, beleza? Então tá, pessoal, até a próxima. Valeu!